Olá a todos! Na nossa aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do nosso capítulo 7, que é justamente relacionado à evolução biológica. Hoje nós vamos ver teoria moderna da evolução, vamos ver também mutações genéticas, que é um assunto que está muito ligado ao nosso assunto passado. Vamos ver a deriva gênica e também o processo de biodiversidade e especiação. Então, esses são os conteúdos que nós vamos abordar nas nossas aulas, na nossa aula de hoje. Então, esse assunto está muito ligado a alguns conceitos de genética que nós vimos no nosso assunto passado. Nesse assunto, que é justamente que inicia-se aqui na página 14 do nosso livro 4, do nosso capítulo 7, certo? Nós temos aqui teoria moderna da evolução. Ao final dessa aula, nós vamos ter um exercício referente à nossa aula de hoje, justamente sobre os conteúdos que nós vamos trabalhar hoje, e também vamos ter um vídeo, na verdade, 2 vídeos, falando justamente sobre esse processo de uma forma bem mais ilustrativa, bem mais animada, certo? Aonde vão ser mostrados os processos de especiação, o processo de deriva gênica e o processo de mutação gênica e a formação, então, de novas características dentro de uma população, e assim a formação de uma nova espécie no decorrer do tempo. Então, ao final da nossa aula, como eu já falei anteriormente, vamos ter o nosso exercício, lembrando que vocês devem realizar esse exercício e enviar lá para o Google Classroom. Lembrando sempre que é necessário que você envie com a sua identificação, o seu nome completo, não é isso? Para que assim eu consiga saber quem está realizando, quem está participando de todas as aulas. Então, vamos iniciar a nossa aula de hoje, página 14, capítulo 7 do nosso livro 4. Temos assim, teoria moderna da evolução. Quando Darwin publicou o livro A Origem das Espécies, ainda não havia conhecimento sobre a estrutura dos cromossomos e dos genes, que foram detalhados mais tarde. Não saber sobre o mecanismo básico da genética tornou mais difícil a tarefa de explicar de maneira satisfatória as características das espécies como elas podem ser transmitidas aos descendentes e o processo evolutivo. Atualmente, os estudos da estrutura do DNA, do funcionamento dos genes e dos princípios da genética foram unidos às ideias evolucionistas de Darwin, numa síntese que teve como resultado uma teoria mais abrangente e mais embasada e, por isso, mais aceita para explicar o processo evolutivo dos seres vivos. Essa teoria, conhecida como teoria moderna da evolução ou teoria sintética da evolução, ou ainda neodarwinismo. Nessa concepção da evolução, a mutação, a recombinação gênica, as migrações e a deriva genética, além da seleção natural, atuam na variação das características entre os indivíduos de uma espécie. E aqui é apresentado todos os termos, os tópicos que nós vamos estudar hoje. Mutação, recombinação gênica, migrações, deriva gênica e vamos retomar alguns conceitos que nós vimos na nossa aula da semana passada, justamente seleção natural. Então vejamos bem, temos aqui mutações e recombinações gênicas. Então, os genes são segmentos organizados de DNA que codificam proteínas responsáveis pela expressão das características de cada indivíduo. Ou seja, nós sabemos que nós somos a relação do genótipo, a informação genética que está no DNA, e os fenótipos, que é justamente a relação, as características que o indivíduo apresenta em relação ao DNA e o meio ambiente. Quando, por algum motivo, ocorre uma alteração, fazendo com que a cópia não saia exatamente igual à molécula original, pode-se dizer que houve uma mutação, ou seja, houve uma alteração na molécula do DNA. As mutações podem ser variadas. Existem as que causam prejuízos ao organismo, como não se desenvolver ou falecer antes do nascimento, as que causam mudanças
as que causam doenças genéticas e as que podem resultar na expressão de uma característica que vai favorecer a sobrevivência do indivíduo. Existem, então, assim, as mutações que nós podemos chamar de positivas e mutações negativas, aquelas que trazem benefícios ou aquelas que trazem prejuízos a um determinado indivíduo. As recombinações gênicas, por sua vez, ocorrem durante a formação dos gametas na meiose, possibilitando que os genes se combinem e se distribuam de forma diferente nos cromossomos homólogos, ou seja, a recombinação gênica é justamente o processo de embaralhamento que vai ocorrer dos genes lá na formação dos gametas, tanto do óvulo quanto no espermatozoide, e assim faz com que cada célula reprodutiva carregue um conjunto de DNA, um material genético único e exclusivo dele, e aí é justamente o que nós chamamos de recombinação gênica, que ocorre tão ricamente lá no processo que nós chamamos de reprodução sexuada. Os processos de mutação e recombinação gênica permitem uma maior variedade de genótipos, ou seja, um conjunto de DNA distinto, possíveis de uma espécie, ou seja, surge assim um novo conjunto de DNA que até então não existia naquela espécie, aumentando assim a variabilidade genética, a diferença genética de indivíduos dentro de uma mesma espécie, que possibilita a existência de várias características diferentes entre indivíduos, ou seja, a presença ou aparecimento de novos fenótipos, impactando sobre a seleção natural da espécie dentro do ambiente. Então vejamos bem, se uma espécie ela apresenta, indivíduos de uma mesma espécie eles apresentam mutações, dentro dessas mutações existem aquelas que são benéficas. Se ocorre um embaralhamento dessas características, pode ser com que aquelas características benéficas elas sejam selecionadas. Assim vai aumentar, com o surgimento dessas novas características, aumenta o que nós chamamos de variabilidade genética. Se aumenta indivíduos com características no DNA distintos, isso faz também com que surjam mais características nesses indivíduos, que é justamente surge um maior número de fenótipos. E esses fenótipos, por sua vez, são justamente características que podem ser benéficas ou características que não são benéficas. Se forem características benéficas, vai facilitar a sobrevivência daquele indivíduo e essa característica certamente será passada para os descendentes e assim começa a se tornar cada vez mais presente naquela espécie. Se forem características que não são benéficas, pode fazer com que o indivíduo acabe morrendo antes da reprodução e essa característica acaba se perdendo, desaparecendo no decorrer do tempo. Então vejamos bem aqui, nós temos dois cromossomos, o cromossomo paterno duplicado e o cromossomo materno também duplicado. E aqui nós temos o processo que nós chamamos de crossing over ou permutação entre os cromossomos, aonde os cromossomos eles vão se tocar à extremidade, essas perninhas aqui, que são justamente o que nós chamamos de cromatídeos, certo? Elas vão se tocar e partes do DNA delas, de um, passa para o outro, que é justamente como nós podemos observar aqui. Então, os cromossomos recombinantes são justamente esses aonde eles trocaram pedaços da sua molécula de DNA. Os cromossomos não recombinantes, ou seja, nós temos aqui esse em azul, que era vindo do pai, ele trocou uma parte, a extremidade, essa extremidade aqui, certo? Com esse cromossomo aqui da mãe. Então, nós temos aqui um novo cromossomo diferente desse primeiro aqui. Isso daqui é o processo que nós chamamos de recombinação gênica, aonde esse processo, o indivíduo que herde esse cromossomo vai desenvolver características diferentes desse indivíduo que tem essa informação genética. Isso aumenta, minha gente, a variabilidade genética, que vai fazer com que surjam novas características dentro daquela espécie. E essas características, como nós bem sabemos, se elas forem benéficas,
podem facilitar, então, a sobrevivência do indivíduo. Então, a recombinação gênica e a mutação genética, elas são de extrema importância no surgimento de novas características e, assim, no processo de evolução, de mudanças de todas as espécies vivas, sobretudo daquelas espécies que realizam reprodução, que nós chamamos de sexuada. E a migração e a deriva genética. Então, vê bem, as migrações atuam como fator evolutivo para as espécies, pois proporcionam o fluxo de genes entre diferentes populações. Em uma população, a entrada de um indivíduo de um grupo populacional diferente possibilita a introdução de novos genes e, consequentemente, características diferentes das existentes. Esse fluxo gênico inclui vários tipos de eventos diferentes, como o pólen sendo transportado para outras flores, pássaros fugindo do inverno e até mesmo pessoas se mudando para outras cidades, estados ou países. Então, todas as vezes que você tem um determinado indivíduo de uma região, que ele vai para uma região diferente da sua, que ele começa a interagir com a nova população, então ele está levando os seus genes. E isso faz com que aquela população ela acabe recebendo novos genes, novas características que até então não estavam presentes nela. E isso é justamente o que nós chamamos de deriva genética de migração, aonde nós vamos ter uma troca de genes, de características entre indivíduos de populações diferentes. Basta nós pararmos para pensar. O povo brasileiro, nós somos um povo miscigenado, graças a Deus descendemos de vários povos diferentes, então nós apresentamos um conjunto de DNA que é originalmente vindo da Europa, vindo da África, vindo da Ásia, junto com o DNA dos indígenas que já estavam aqui. Então, o fluxo dessas pessoas que saíram de uma região para outra e aí começaram a ter filhos, e esses filhos ganharam uma nova composição de DNA, que era a mistura desses vários indivíduos de várias origens, formou, portanto, assim, indivíduos com um conjunto gênico diferente dos seus pais, mas com características dos seus ancestrais, certo? Então, aí nós vamos ter um processo de variabilidade genética sendo por migração, ou seja, pela troca de DNA entre indivíduos que estão migrando, saindo de uma região para outra. Isso também está relacionado com animais e plantas, certo? Também há essa variabilidade genética, essa migração de genes, aonde o indivíduo ele sai de sua população e ele acaba adentrando em outra população, portanto, assim, levando também seus genes e causando, assim, uma mudança, uma modificação no DNA, no conjunto gênico daquela população na qual ele está adentrando. A deriva genética corresponde a uma drástica alteração no número de indivíduos e, consequentemente, nos genótipos e fenótipos de uma ou de várias espécies, ocasionada por fatores naturais repentinos, tais como terremotos, tsunamis, queimadas e etc. Exemplificando, em um enchente, pode ser eliminado aleatoriamente muitos indivíduos de uma população, e os que sobrevivem não são necessariamente os mais aptos. Então, também tem isso. A natureza, eventos catastróficos, elas podem acabar matando um grande número de indivíduos de uma espécie, e aqueles poucos indivíduos que ficam nem sempre são aqueles que têm as melhores características. Então aí você tem uma reorganização total daquela espécie, aonde aqueles que ficaram, eles vão ter que se adaptar, vão ter aí no decorrer do tempo desenvolver novas características ou não, e assim tentar fazer com que sua espécie progrida, com que ela continue. Então, geralmente a deriva continental ela é causada pela intervenção direta de algum grande acontecimento advindo justamente da própria natureza. E as espécies, como é que elas surgem? Como surgem as novas espécies? Aí vai entrar justamente o que nós chamamos de especiação e biodiversidade.
Existe uma enorme variedade de espécies de seres vivos que habitam o planeta Terra, que interagem entre si e com o meio ambiente e que formam a biodiversidade. Lembrando que a biodiversidade é um conceito que nós estamos trabalhando ele desde o sexto ano, não é? Mas só relembrando, biodiversidade é o conjunto de todas as espécies que existem em uma região, certo? Então, quanto mais espécies distintas existem em uma região, mais biodiversa é ela. A seleção natural influencia diretamente a biodiversidade, pois os indivíduos mais bem adaptados aumentam suas chances de sobrevivência e reprodução. Com o acúmulo gradual de adaptações em diferentes ambientes sendo passados pelas gerações, as espécies novas vão surgindo e se estabelecendo. Então, nós sabemos que o surgimento de novas características, essas características, se elas beneficiarem a sobrevivência daquele indivíduo, então isso tende a ser passado para os seus descendentes e assim facilitar a sobrevivência daquela população naquele meio ambiente. E isso vai causando a modificação de pouquinho em pouquinho ao longo de centenas de milhares de anos, a formação de novas características e assim a formação de uma nova espécie. Como o ambiente é algo dinâmico, ou seja, sofre alterações, constantes variações, nem sempre as características da espécie que garantem atualmente a sobrevivência serão as mesmas que garantirão a sobrevivência no futuro, justamente por quê? Porque cada indivíduo está adaptado ao momento de agora, mas pode ocorrer alterações ambientais, e essas alterações estão constantemente ocorrendo, e há aquelas características que são boas hoje, pode ser que em uma situação futura diferente elas não sejam benéficas, então os indivíduos daquela população eles vão tentar sobreviver diante daquela situação, fazendo assim com que aquelas características benéficas, certo, possuídas por alguns indivíduos, sejam aqueles que acabam se dando bem. Determinadas espécies podem ser eliminadas de um ambiente, ou seja, ser extinta naturalmente, e outras podem passar a se desenvolver naquele ambiente. Digamos que uma região, uma floresta muito úmida, você tem ali uma diminuição constante na quantidade de chuva naquela região. Antes era úmida, agora começa a ficar uma região mais seca. Então, aquelas espécies que necessitam de menos água, certamente elas vão se adaptar melhor. Já aquelas espécies que necessitam de grande quantidade de água, ou ela se muda daquela região, ou então ela vai acabar deixando de existir, ela acaba sendo extinta. Então, o meio ambiente, minha gente, ele sempre será o fator primordial que vai ser o propulsor para as alterações nas espécies. Sempre as espécies vão tentar se adaptar ao meio ambiente. E essas alterações elas podem ser muito vagarosas, como no caso algumas mudanças climáticas no decorrer da história do nosso planeta, como o aquecimento ou resfriamento do planeta, e existem algumas alterações que elas são repentinas, por exemplo, como a erupção de um vulcão, um tsunami, um terremoto, certo? Coisas que podem ocorrer rapidamente. Então, dependendo de cada situação, as espécies elas vão ter respostas também distintas, mas lembre, sempre todas as espécies vão tentar, ao menos tentar, se adaptar àquela nova situação que se apresenta, certo? Aquelas que conseguem tendem a prosperar, aquelas que não tendem a ser eliminadas. Assim, a biodiversidade observada atualmente é atribuída ao processo de seleção natural e não ocorre de forma rápida. Botem isso na cabeça. O processo de seleção natural, ele é extremamente lento, ele não para, mas ele leva milhões e milhões de anos para ocorrer uma espécie, para ela mudar, para ela ganhar e perder novas características, a formação de uma espécie, ela vai levar sempre na casa dos milhares de anos. Para entendermos como novas espécies surgem no ambiente, vamos relembrar o conceito de uma espécie e de população. Então, o que é uma espécie? Uma espécie de um ser vivo é formada por indivíduos que são semelhantes, que se reproduzem em condições naturais e geram descendentes férteis, ou seja, que também podem
ter descendentes e dar continuidade à espécie. Então, isso é uma espécie, um conjunto de seres com características extremamente parecidas, e quando esses seres cruzam entre si, eles geram filhos, e esses filhos são férteis, ou seja, são capazes também de gerar filhos. E a população? O que seria a população? A população corresponde a um grupo de indivíduos da mesma espécie que vivem em uma mesma região geográfica, em uma mesma área geográfica. As várias populações que vivem e interagem nessa mesma área ou em um mesmo ecossistema formam uma comunidade ecológica, certo? São conceitos que nós vimos lá no sexto ano. Então, por exemplo, nós podemos observar aqui esse esquema aqui muito interessante. Ele nos mostra o seguinte: nós temos aqui um organismo, que no caso nós podemos considerar esse tamanduá. Temos aqui uma população, que seria o conjunto dos tamanduás que vivem nessa região, e nós temos a comunidade. A comunidade é justamente o tamanduá, essas árvores, as emas, o capim e todos os outros seres vivos que habitam aqui. Então, o organismo é apenas um indivíduo, população é o conjunto de indivíduos da mesma espécie que habitam a mesma região, e comunidade é o conjunto de todas as espécies que habitam aquela região. Então, vem aí a especiação. Sabes que a vida se modifica com o passar do tempo. O processo pelo qual novas espécies são formadas é denominado de especiação, ou seja, a formação de uma nova espécie. Cada espécie tem um conjunto genético único que se diferencia de outras espécies. No entanto, cada cruzamento, novos indivíduos se formam e apresentam pequenas diferenças, caracterizando a variabilidade genética, como nós vimos isso lá no nosso assunto e revimos hoje. Por meio dessa variabilidade e da atuação da seleção natural, novas espécies podem se formar no decorrer de muito tempo. As diferentes espécies que observamos atualmente surgiram da evolução e da diversificação de espécies ancestrais. Assim, o surgimento de uma nova espécie se relaciona com a forma ancestral por acúmulo gradual de adaptações em diferentes ambientes. Então, nós sabemos que, no decorrer do tempo, as espécies vão ganhando e perdendo novas características, e isso pode fazer com que dê origem a uma nova espécie. Há vários processos de formação de novas espécies, e um deles ocorre por meio do isolamento geográfico de populações. Esse processo tem início quando a população é dividida por uma barreira geográfica, por exemplo, uma cadeia de montanhas, o aumento do nível do mar, certo? No caso por terremotos que formem ilhas ou qualquer outro evento que separe uma população, de modo que indivíduos fiquem em grupos isolados uns dos outros, e a reprodução é consequência, e a consequência troca de genes é interrompida, ou seja, cada um fica no seu lugar e não há mais o fluxo genético entre essas populações, elas estão totalmente separadas. Com o passar do tempo, os grupos isolados vão se tornando diferentes e, mesmo que a barreira desapareça, os grupos já estarão de tão forma assim tão diferentes que a reprodução entre eles não mais vai ocorrer. Vai ocorrer então o que nós chamamos de isolamento reprodutivo. Eles vão apresentar características tão distintas que eles vão pertencer a espécies diferentes e assim não é possível mais nem ocorrer a reprodução entre eles. Por exemplo, nós temos aqui uma grande população apresenta características bem semelhantes, como nós temos aqui nesse primeiro. Ocorre, digamos, a elevação do nível do mar, então essa região ela é dividida em duas porções de terra, em duas ilhas. A população é dividida em duas, ficando as partes isoladas por uma barreira geográfica. Então essa barreira ela vai se desenvolver e ela vai ficar ali durante milhares e milhares de anos. Nesse processo, a espécie vai ganhando e perdendo novas características, certo? Com o passar do tempo, vai surgindo novas características, novas mutações, e cada espécie, cada população vai evoluindo sozinha. Com o passar do tempo, essas populações elas apresentam características ancestrais, mas elas apresentam também uma grande quantidade de características distintas. E isso quando passou milhares e milhares de anos, caso aquela barreira geográfica ela venha a desaparecer, você agora tem
indivíduos que pertencem a duas espécies distintas. Mesmo quando eles voltam a interagir, essas duas populações, mas eles não são mais da mesma espécie. Eles ganharam características muito semelhantes, muito distintas, eles descendem do mesmo ancestral, mas o isolamento geográfico no decorrer de centenas de milhares de anos fez com que cada população evoluísse separadamente e desenvolvesse suas características próprias. Então, mesmo que eles interajam, eles, como não vão pertencer à mesma espécie, eles têm agora o que nós chamamos de isolamento reprodutivo. Uma espécie não mais reconhece a outra. Na verdade, elas já são de espécies distintas e aí nós temos a formação de duas espécies que têm um ancestral comum. Qual o ancestral comum? Seria justamente esses indivíduos aqui do início, certo? Quando todos eles pertenciam à mesma população. Lembrando que dessa primeira imagem para essa última imagem, nós devemos considerar a passagem de milhares e milhares e milhares de anos. A evolução, ela não é um processo rápido, ela é um processo que requer uma quantidade de tempo muito grande. Um exemplo é justamente os papagaios da espécie Amazona autunalis, e o outro papagaio, o Amazona brasiliensis. São aves que habitam diferentes regiões do Brasil. Eles têm muitas características semelhantes, indicando que têm um ancestral comum muito próximo. No entanto, são espécies distintas, espécies diferentes, por apresentarem algumas características diferentes, que são observadas em sua morfologia, ou seja, na forma do seu corpo, nos seus hábitos, e também apresentam material genético diferente, ou seja, são espécies que elas podem ter surgido lá atrás, elas vêm da mesma população, só que cada uma, como foi para uma região, e passaram muito tempo separados, cada uma desenvolveu suas características próprias. A história dessas duas espécies está relacionada com a dos biomas que habitam. No passado, a Mata Atlântica, o habitat da espécie chamada de Amazona autunalis, apresentava períodos de conexão com a floresta, com florestas da América do Sul, como no caso da Amazônia. O habitat da outra espécie, que é o Amazona brasiliensis, que resultaram em um intercâmbio biológico, ou seja, no passado, essas duas populações, elas habitavam essa região e essa região ela se interconectava. Então, os indivíduos de uma região passavam para outra região e vão cruzando e gerando filhotes, e assim você tinha uma grande espécie que habitava uma grande região. Só que com o passar do tempo, você vai ter então uma mudança na geografia, aonde a floresta amazônica e a Mata Atlântica, elas acabam sendo separadas justamente pelos biomas que nós temos hoje, o Cerrado, a Caatinga, fazendo assim com que cada parte dessa mesma espécie, elas acabassem cada uma ficando na sua região, ficando isoladas, separadas umas das outras, uma da outra, e assim cada uma desenvolveu suas características únicas, e assim com o passar de milhares e milhares de anos, cada uma foi desenvolvendo suas características. Então, como nós podemos observar, essa espécie aqui, que é justamente o Amazona autunalis, ela habita hoje a região da floresta amazônica, essa região aqui pontilhada em vermelho. Já essa outra espécie aqui, que é o Amazonas brasiliensis, ele está concentrado na região sul da Mata Atlântica, mas de um passado muito remoto, tanto a Mata Atlântica quanto a floresta amazônica, ela se interconectava. Então, esses indivíduos, eles fluíam de norte a sul, e assim existia o intercâmbio genético entre essas duas populações da mesma espécie. Só que com o passar do tempo e as mudanças climáticas naturais do nosso planeta, acabou então a floresta amazônica e a Mata Atlântica sendo totalmente separadas, no caso a formação então do Pantanal, do Cerrado, da Caatinga, e isso ocorreu a separação total dessas duas florestas, fazendo com que a população que estava na Mata Atlântica ela ganhasse características e viesse a formar
o papagaio que nós chamamos de Amazonas brasiliensis, e os que ficaram lá na floresta amazônica desenvolveram suas características e formou então a espécie que nós chamamos de de Amazona autumnalis. Então, esse é um processo típico de especiação. Mas ainda assim, essas duas espécies, mesmo estando separadas por milhares e milhares de quilômetros atualmente, ainda elas apresentam características muito semelhantes, e isso é um indicativo que num passado muito remoto, as duas espécies elas evoluíram a partir de uma única população, de uma única espécie, fazendo assim com que elas sejam aparentadas evolutivamente. Elas são aparentadas, mas não iguais. Então, nós temos aqui a nossa atividade, é justamente o nosso exercício referente à nossa aula de hoje. Então, esse exercício é o exercício que está na página 23 e 24, que vocês, então, devem realizar e devem enviar lá para o Google Classroom. As questões 1, 2, 3 até o 10, certo? As questões 1 ao 10 na página 23 e 24. Então, realizem as atividades, enviem lá para o Google Classroom, lembrando sempre de enviar com seu nome completo, certo? Enviar sempre com o nome completo é de extrema necessidade para que eu, então, consiga identificar quem está realizando as atividades. Então, agora nós vamos ver o nosso vídeo falando sobre especiação e deriva genética. Espero que todos estejam bem e até a nossa próxima aula. A seleção natural é a ideia central e mais brilhante de Darwin, que permeia os mecanismos de evolução. Mas seleção de quê? Quais são as leis materiais sobre as quais estão agindo as forças da seleção e da natureza? Ainda que tivesse algumas ideias sobre, o que Darwin não sabia era que a variação consiste nas diferenças nas informações genéticas contidas em cada célula de cada organismo. É como se fosse um alfabeto feito de 4 letras que podem ser combinadas em palavras de qualquer tamanho. Os genes podem ser vistos como palavras feitas dessas letras. As sequências de nucleotídeos formam códigos que ordenam a máquina celular a fazer a célula funcionar. De fato, os genes fazem as células serem elas mesmas, o que, em última instância, quer dizer ser responsável por ter a informação codificada que constrói todo o organismo. As sequências de nucleotídeos são organizadas em uma longa molécula que possui um nome também longo, ácido desoxirribonucleico. Eu gosto de quebrar palavras complexas até suas raízes. Assim, desoxirribo são as longas moléculas de açúcar unidas, chamadas desoxirribo, que formam uma espécie de espinha dorsal, pois estão ligadas umas às outras, formando uma longa corrente paralela. A parte nucleico da palavra se refere aos nucleotídeos, as 4 moléculas especiais que conectam duas partes da corrente de açúcar e representam as letras que formam o código genético. A ordem específica dos nucleotídeos formam as palavras, os genes, do código genético. Por fim, o termo ácido se refere à classificação química da molécula como um todo. Isso é, todas essas coisas, quimicamente falando, tratam-se de um ácido. Então, ácido desoxirribonucleico, e por isso nós chamamos de ADN, ou em inglês DNA. Você pode imaginar como organismos complexos devem ter um monte de DNA que pode ser lido. Um monte de palavras no código genético que ditam as ordens inteligentes que formam o organismo e permite fazer todas as coisas que ele faz. Algumas estimativas nos falam que existe cerca de 2 a 3 metros de DNA em cada célula humana, e isso em apenas uma única célula. Se você esticar todas as moléculas de DNA de todas as células de uma pessoa, o comprimento vai ser equivalente à distância da Terra até o Sol, indo e voltando umas 70 vezes. Trata-se de uma molécula muito comprida, mas é também uma molécula muito fina. Mas como eu falei, é uma única e longa molécula, e é por isso que o DNA pode ser empacotado em cada célula. De fato, o DNA está em forma de um emaranhado organizado.
O DNA nas células de cada organismo é organizado em estruturas denominadas cromossomos. Bem, há um número específico de cromossomos que se apresentam em cada espécie. O número de cromossomos, então, varia de espécie para espécie. Humanos têm 46 cromossomos, mas golfinhos têm 44. Ornitorrincos têm 52. Um pato tem 78. Um mosquitinho tem 6 dessas pequenas moléculas de DNA. O musgo seco tem 12, ervilhas têm 14, o arroz tem 24. Uma planta conhecida como língua de cobra, 1260, e alguns micróbios unicelulares chegam a ter mais de 15.000 pequenas moléculas de DNA em cada célula. Como você pode ver, o número de cromossomos não está relacionado com a complexidade do organismo, e você também pode ver como as espécies variam geneticamente. Mas é importante saber que os indivíduos da mesma espécie também variam. Então, por que os indivíduos variam? Cientistas que estudam genes sabem que mudanças de vários tipos acontecem no código genético por ele mesmo, o que introduz a variação entre indivíduos e então entre as espécies. Nós chamamos algumas dessas mudanças de mutações. Mutações são, na verdade, mudanças nas sequências de letras das palavras que compõem o código genético. Mudanças nos nucleotídeos que compõem os genes promovem, por sua vez, mudanças nas instruções vindas do DNA. Mutações acontecem regularmente nos processos de replicação ou reprodução do DNA durante a divisão celular, a partir de produtos químicos que podem interferir na estrutura do DNA e a partir da radiação. Muitos desses fatos são naturais ou podem acontecer por interferência humana. O resultado é que mutações podem deletar ou mudar nucleotídeos. Eles podem até mudar pedaços inteiros de cromossomos ou até mesmo o cromossomo inteiro. Mutações resultam em diferentes formas do mesmo gene. Essas diferentes formas são chamadas de alelos. Por exemplo, a cor dos olhos é codificada por diferentes alelos do mesmo gene. Quando as instruções do DNA são lidas pela maquinaria celular, aqueles alelos diferentes podem causar variações em alguns traços do organismo, como a forma do corpo, o metabolismo, seu comportamento e em qualquer outra característica cujo processo é geneticamente determinado. Por isso, não é surpreendente que cada indivíduo em uma população seja único. Cada indivíduo é composto de uma mistura complexa de muitos e muitos traços. E por trás desses traços existem muitos e diferentes alelos. Mas como esses alelos são distribuídos entre organismos que nascem? Isso era o que Darwin se questionava também, e agora nós temos que falar sobre sexo. Por mais que seja improvável em uma conversa sobre sexo, temos que formar em como a variação contida na informação genética pode passar para uma certa prole. No processo de formação de espermatozoides e de óvulos, as células que participam da reprodução fazem uma enorme quantidade de recombinação genética. É um certo tipo de reembaralhamento das cartas do código genético. Isso resulta em cromossomos com uma nova combinação de alelos. E uma vez que os espermatozoides e óvulos se unem na fertilização, o resultado é um monte de indivíduos geneticamente únicos na prole. Mesmo as bactérias que não fazem sexo do mesmo jeito que as espécies que possuem machos e fêmeas, possuem um processo semelhante de embaralhamento de código genético que possibilita bastante variação nas bactérias das gerações seguintes. E lembre-se, são essas diferenças individuais que são o foco da seleção natural. Isso porque algumas dessas diferenças fazem com que alguns indivíduos se adaptem melhor ao ambiente do que outros, sejam mais capazes de sobreviver e mais capazes de produzir descendentes. E é aí que entra a seleção natural, removendo os indivíduos pouco adaptados e, por outro lado, selecionando os mais adaptados. Essa é a ideia por trás da sobrevivência do mais forte, sobrevivência do mais apto. Nós vimos que a reprodução sexual pode levar a uma imensidão de variação individual. Essa variação individual em uma população, e como uma população pode mudar ao longo do tempo como resultado da ação da seleção natural. Mas, ironicamente, ao mesmo tempo, quando há o amplo crescimento entre os membros de uma população, o resultado das combinações genéticas dentro dessa mesma população também significa que os indivíduos de dentro dessa população não irão variar muito uns dos outros em forma, ou em comportamento, ou em sua fisiologia. Isso também significa que uma população de uma espécie não irá variar muito de outra população da mesma espécie. Essa mistura de informação genética entre membros de populações diferentes, ou mesmo de espécies diferentes, é chamada de fluxo gênico.
Isso mantém a consistência suficiente entre indivíduos nas populações da mesma espécie e assim seus membros conseguem continuar se reproduzindo uns com os outros. O que acontece quando o fluxo gênico diminui ou de alguma forma é interrompido? Imagine uma população na qual a reprodução sexual e a variação está acontecendo o tempo todo e alguma barreira aparece que separa essa população em duas partes. Um famoso caso real aconteceu há milhões de anos, quando o oceano ficou raso o suficiente para permitir que emergisse um trecho completo de terra firme, o Istmo do Panamá, separando as águas do Oceano Pacífico a oeste e a terra do Mar do Caribe a leste. Espécies de organismos marinhos que se espalhavam dos dois lados do istmo, agora encontravam uma barreira que os impedia de ter acesso aos membros do lado oposto. Contudo, os indivíduos de cada lado continuaram a se reproduzir entre si normalmente e continuaram a ter descendentes que possuíam variações que poderiam ser selecionadas ou não. Cada uma das subpopulações continuou a fazer isso sem a influência dos genes da subpopulação do outro lado da barreira causada pela presença do istmo. Desta forma, nós temos o que hoje nós chamamos de restrição do fluxo gênico entre dois grupos separados, tornando o que era uma única população em duas populações separadas, sem o fluxo genético em função de uma barreira física. Cientistas sabem vários exemplos de espécies marinhas de um lado do Istmo do Panamá que possuem parentes muito próximos, espécies irmãs do outro lado do Istmo do Panamá, desta importante barreira. Essas espécies próximas têm até uma nomenclatura especial. São chamadas de espécies geminadas, da mesma raiz da palavra latina gemini, que significa gêmeos. Com o tempo, e esse é um ingrediente crucial aqui, tempo. Com o tempo suficiente para ter gerações de reprodução, as duas populações irão divergir em seus traços. Isso pode acontecer por mudanças aleatórias que podem ocorrer em cada lado da barreira, mas às vezes as condições ambientais de cada lado da barreira ficam ligeiramente diferentes, criando forças seletivas diferentes para cada uma das populações, o que leva a aumentar as diferenças entre as populações ao longo do tempo. Em algum ponto, as duas populações irão divergir o suficiente em suas características para serem reconhecidas como duas espécies diferentes. Essa divergência é crucial para entender como a evolução acontece e como as novas espécies são formadas. É sobre isso que estamos falando aqui, especiação. Isso é para mim o ponto principal da evolução. Especiação não é o acúmulo de mudanças em uma determinada espécie até um certo ponto, quando você possa dizer que, de alguma forma, essa espécie se transformou completamente em outra espécie. Ao invés disso, especiação é a divisão de uma única espécie em duas espécies diferentes a partir dos mesmos descendentes. Tudo isso acontece de forma aleatória, por recombinação, por mutação. A evolução não tem objetivo específico, não tem finalidade. Eu gosto de dizer para meus alunos que coisas acontecem. Essas coisas tratam de eventos aleatórios, mutações e novas recombinações de alelos que produzem a variabilidade do código genético e assim nas características dos indivíduos. Circunstâncias ambientais selecionam para a permanência ou não dessas características genéticas. Características que são selecionadas ao longo do tempo com a sucessão de gerações. Mas a verdadeira maravilha de tudo isso é o resultado. As populações divergem e continuam divergindo-se em um longo tempo, formando uma árvore cheia de ramos de ancestrais e diversas espécies descendentes que são formadas e que não para de crescer. Essa é a árvore da vida, cheia de espécies que divergiram uma das outras e formam as infinidades de formas mais bonitas que Darwin nos falou. E, em outras palavras, no final, o resultado é biodiversidade. Ilha da Queimada Grande, a 35 quilômetros da costa de Itanhaém, litoral sul de São Paulo. Um imenso rochedo de granito, parcialmente coberto de Mata Atlântica, totalmente isolado no meio do oceano. Sem fonte de água potável, sem praias para desembarque. O que esse lugar tão pouco hospitaleiro tem de especial? Nessa ilha, por uma série de circunstâncias há milhares de anos, surgiram novas espécies de plantas e animais. Espécies únicas que em todo o planeta só são encontradas aqui e recebem o nome de endêmicas. Por isso, a Ilha da Queimada Grande é considerada um santuário ecológico, objeto de muito estudo. Uma reserva protegida por lei, onde o Instituto Butantan realiza um trabalho de pesquisa desde 1920.
Junto com os pesquisadores do Instituto, nós vamos explorar a ilha e entender como e por que apareceram aqui essas espécies endêmicas. O desembarque nos costões rochosos é difícil. Em terra firme, hora de se proteger e prevenir acidentes. Todo cuidado é pouco. Aqui, numa área de 43 hectares, o equivalente a 40 campos de futebol, vivem cerca de 30 espécies de aves, algumas espécies de anfíbios e lagartos, 70 espécies de aranhas e 2.300 espécies de cobras venenosas. A Queimada Grande é considerada o maior serpentário natural do país. Estima-se que mais de 15 mil cobras vivam nesta pequena ilha, a maior concentração de serpentes por metro quadrado do mundo. Seguimos a trilha mata adentro e logo começamos a notar a sua presença, subindo nos troncos, enrodilhada nos galhos, camuflada entre as folhagens, pendurada apenas pela cauda, lá está a jararaca ilhoa. A cobra tem a pele amarela, puxando para o dourado com manchas marrons, e não passa de 1 metro de comprimento. Entre as espécies endêmicas da ilha, a jararaca ilhoa ocupa o topo da cadeia alimentar, ou seja, ela se alimenta de vários animais e praticamente não possui um predador que a ameace. Está totalmente adaptada e domina o habitat. O que será que ela tem de tão diferente das outras jararacas a ponto de ser considerada uma nova espécie? Como e por que teria surgido aqui nessa ilha uma espécie de jararaca tão diferente? Os cientistas chamam o aparecimento de uma nova espécie de especiação, e a jararaca ilhoa é um caso clássico de especiação por isolamento geográfico. Para entender o que aconteceu aqui, precisamos